Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha também pela grande rede de rádio brasileira, a rede Jovem Pan Sat. São 145 emissoras esparramadas pelo país, com mais de 30 milhões de ouvintes em todo o Brasil. 1.600 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. Obrigado também a você que nos acompanha pelos nossos portais e pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Você nos acompanha também pela internet, não há fronteiras para a internet para ouvir a Jovem Pan, abrindo o nosso portal. Logo na capa, do lado direito, você encontra lá várias alternativas. Ouça a Jovem Pan, clicando, ouvirá toda a nossa programação. E pela Jovem Pan Online, rádio com imagem também, a partir da nossa capa, a capa do portal, você encontra o caminho, será levado aos nossos estúdios e encontrará uma grande grade de programação à sua disposição. São mais de 5.000 shows com os grandes artistas nacionais e internacionais. Você poderá assistir os shows quantas vezes quiser, na hora que desejar, e ninguém paga absolutamente nada. Nós vamos apresentar para você na nossa Jovem Pan Online também os nossos consultores, colaboradores. Você vai ter entrevistados especiais, enfim, tem muita coisa para você. E entrevistas especiais, como essa que nós vamos fazer agora com o Gabriel Uchida, fotógrafo, que está aqui para contar um pouquinho da sua caminhada. Gabriel, prazer em recebê-lo, é bom tê-lo aqui. Obrigado, Wanderlei, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui conversando com você sobre futebol, fotografia. Enfim. E sobre uma coisa que você conhece, fotografia. Qual é a sua idade? Tenho 27 anos. 27 anos. Você, claro, é fotógrafo, mas você me dizia antes de começarmos a conversar aqui, junto com os nossos internautas e com os nossos ouvintes, que nos últimos 5 anos tem se dedicado a fazer fotos nas praças esportivas, né? E também fora delas, né? Sobre futebol. Mas está esquecendo o futebol, com relação aos personagens e ao cenário que formam o futebol. Como é que é isso? Você é fotógrafo há quanto tempo? Eu comecei a fotografar nesses 5 anos mesmo. É engraçado que minha história com a fotografia coincide com esse meu projeto que chama Foto Torcida. Foto Torcida. Eu fotografo basicamente futebol, mas eu esqueço dos jogadores. Eu meio que subverto a ordem do jornalismo. Eu esqueço dos gols, das estatísticas, do que está acontecendo ali no gramado, que é onde está o foco de tudo. Eu fico só olhando para as torcidas, para a arquibancada, o que está acontecendo na arquibancada. E é isso, há 5 anos eu vou no estádio e raramente vejo um gol, não sei quem está jogando melhor, quem está jogando pior. Muitas vezes chego em casa, não sei nem o resultado final do jogo, porque eu estou ali concentrado nas fotos, eu estou pensando qual é o melhor momento de fotografar, de capturar um momento e não vejo o que está acontecendo no gramado, a não ser pela reação da arquibancada, dos torcedores. Obviamente que eles reagem ao jogo. Mas eu estou há 5 anos indo para o estádio e não sei quem está jogando melhor, não sei o resultado, isso é meio um pouco engraçado. É engraçado, interessante e funciona, sem dúvida alguma, já que você vai focado para fazer esse tipo de observação e de trabalho. Aqueles que nos acompanham pela nossa Jovem Pan, pela rede Jovem Pan de rádio, vão acompanhar a nossa conversa, as nossas vozes. Aqueles que nos acompanham pela internet vão acompanhar a nossa conversa e também terão imagens feitas por você, com tantas fotos que você tem feito. Então eu queria que você falasse, mas essa ideia surgiu por quê? Então, eu já sou jornalista, né? Já era jornalista antes de começar esse projeto, e eu sempre senti um pouco de falta. Eu gosto muito de futebol, sou apaixonado por futebol, leio tudo que eu posso, assisto todos os filmes que eu consigo sobre o futebol. Eu senti um pouco de falta de um material diferente, assim, porque você abre o jornal, tem os gols, tem quem jogou melhor, tem isso, aquilo. Eu sentia um pouco de falta de um conteúdo diferente, que mostrasse mais o torcedor, uma cultura de torcer, uma cultura de arquibancada. Eu sentia um pouco de falta disso. Aí foi daí que eu tive essa ideia de mostrar o que acontece. Porque assim, eu acredito que como jornalista, um jogo de futebol não é só uma história que vai ter um final, que é o resultado. Eu acredito que acontecem muitas histórias dentro do estádio que não dependem unicamente da bola rolando ali, sabe? Pode ter a história do vendedor de água, pode ter a história do torcedor que veio pela primeira vez no estádio, pode ter 1 milhão de histórias. Eu decidi me focar nisso, esqueci a bola, esqueci os jogadores, e mostrar que também, eu acredito de fato que as torcidas, os torcedores são parte importante do futebol, são parte importante do espetáculo, e de alguma forma eles não só estão ali assistindo, mas eles contribuem, eles têm uma influência no jogo.
Então, a minha ideia foi essa, mostrar o que acontece fora do gramado. Entendi. Você conhece os personagens depois de fotografá-los? Vai perguntar para fotografei você ou não? Você vai fotografando e depois faz parte do seu acervo e estamos conversando. Como é que funciona isso? Não, tem alguns que não dá nem para de longe, né? Você fotografou e um abraço, né? Não é assim? Acontece muitas vezes de eu conhecer mesmo as pessoas. Quando é muito próximo, né? Ou então eu fiz uma foto, passaram-se alguns 3, 4 dias, a foto está publicada na internet, eu recebo um e-mail da pessoa falando, muito obrigado. Recentemente eu recebi um e-mail que eu fiquei muito contente, que era, eu fotografei um jovem e uma menininha na arquibancada abraçados, torcendo pelo Palmeiras. Passaram-se alguns dias e eu recebi uma mensagem do pai desses dois, falando, muito obrigado pela foto, eu vi, são meus filhos, é um momento muito especial para mim, muito obrigado, sabe? Rola esse contato. Até porque eu estou há 5 anos fotografando basicamente aqui em São Paulo. Eu já viajei para outros lugares, outros estados, outros países, mas basicamente eu fico aqui em São Paulo. Então, nos jogos, eu não fujo muito de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, às vezes Santos, uma vez ou outra ali série B, Série C, Juventus, Santo André. Mas assim, como eu estou há 5 anos nisso, as pessoas são basicamente as mesmas. Então, você vai para o estádio, eu sei que já no lugar tal, perto da escada X, vai estar aquela pessoa, aquela senhora que assistiu o jogo do Corinthians sempre no mesmo lugar. Então, criou-se já uma relação, sabe? Tanto com essas pessoas, como com as torcidas organizadas, que eu tenho uma relação também bem franca, e de conversa, de diálogo, de respeito. Que eu sei que é complicado um jornalista estar na arquibancada, muita gente não gosta. Você deve saber tanto quanto eu que muita gente não gosta, mas eu tenho um diálogo muito, muito aberto, muito sincero. E é isso, existe uma relação, às vezes muitas pessoas pedem para eu tirar foto e depois vêm me falar assim, eu sei que você é o Gabriel Chida, vê se me manda essa foto depois. Tem isso, assim, acho que isso é um ponto interessante desse meu trabalho, de ter um contato. E geralmente o jornalista fica no estúdio, na redação. Não, eu tô lá, tô na rua, tô na arquibancada. Ou no campo. Ou no campo. Eu nunca... Em São Paulo, eu nunca entrei no gramado. Em 5 anos que eu fotografo futebol, uma vez eu estive no gramado, que foi no Grenal, no último Grenal do Olímpico, porque o estádio estava muito cheio, eu não conhecia muito bem o estádio, então eu preferi ficar no estádio dentro do gramado, porque eu sabia que eu ia ter uma visão melhor, sabia que eu conseguia me locomover melhor. Mas são mais de 300 jogos na arquibancada. E não só na arquibancada, às vezes também no metrô, indo para o jogo, numa viagem. Algumas vezes eu já viajei em torno do estádio? Já viajei em ônibus de caravana, de torcedores. Muitas vezes, acho que talvez mais da metade desses 5 anos, eu fui para jogo usando transporte público, metrô, ônibus, trem. Então, assim, tudo que envolve futebol ali, o dia do jogo, só que fora do gramado, fora daqueles 90 minutos de bola rolando. E também em torno do estádio. Em torno do estádio. Conflito entre torcedores, a presença da polícia, tudo isso. Você fotografa? Fotografo. Conflito eu não fotografo porque eu não vejo muito próximo ao estádio. Pelo menos aqui em São Paulo é difícil ter isso próximo ao estádio. Quando são fotos menores, eu não vejo muito, porque também eu tenho a minha preocupação de entrar no estádio, porque eu sou credenciado, tenho que fazer um credenciamento ali, preparar meu material, mas tudo que rola ali em torno do estádio, eu até brinco que eu vou fotografar e volto como se eu tivesse jogado 90 minutos, porque eu fico o tempo todo andando, segurando ali talvez uns 5, 6 quilos de equipamento. Qual é o equipamento que você usa? Eu uso basicamente 2 câmeras, uma bem pequenininha que filme, as duas filmam e fotografam, uma lente para longe, sim, de maneira mais simples, uma lente para longe, uma lente para bem próximo e uma lente para pouca luz, um flash. Eu uso um equipamento bem simples assim, até porque eu fico o tempo todo andando. Às vezes o estádio está lotado, eu tenho que entrar no meio dos torcedores, então não dá para entrar no meio da torcida cheio de equipamento. Então eu uso um equipamento bem reduzido, mas que me resolve basicamente tudo, assim, sabe? Tanto para muito longe como para perto, eu tenho equipamento suficiente para registrar. Perfeito. E você faz disso o seu salário? Então, eu faço muitos outros projetos além desse, mas esse paga minhas contas. Paga minhas contas. Eu tenho, felizmente, nesses 5 anos eu consegui alguns contatos muito bons, principalmente por conta da Copa do Mundo. Existe um boom de futebol acontecendo no mundo. E talvez por eu saber falar outras línguas, eu consegui uma facilidade de manter outros bons contatos fora do país. Então eu já tenho muito contato de revista, jornal, de fora, que sempre me procura, sabe?
sabe que eu tenho alguma coisa diferente. Porque, assim, no geral, eles buscam fotos de futebol. O que vai ter? As fotos da agência, que não importa a agência, grande parte vai ser bem parecido. E se procurar um material diferente, tem esse material que eu tenho de torcidas, de festa, de emoção e tal. Então eu já tenho você vende esse material. Felizmente eu já tenho bastante contato. Assim, hoje eu tenho. Tem vendido? Tenho. Hoje eu posso falar que eu tenho foto publicada em mais de 10, talvez 20 países diferentes. Tive uma exposição minha de fotos inteiramente minha, que foi feita na Etiópia. Tive recentemente um convite para expor meu material na Alemanha. E eles tomaram conhecimento do seu trabalho pela internet? Pela internet. Esse da Etiópia eu até achei muito, muito curioso. Eu falei, pô, na Etiópia não tem... o acesso à internet lá já é muito difícil, o acesso aos meios de comunicação lá é muito difícil. Como que descobriram o meu acervo, né? Daí eu pensei, não, eu estava no Google procurando futebol e achei. Mas é isso, felizmente tem bastante coisa publicada fora, até mais do que no Brasil. É engraçado que eu prefiro fazer ensaios fotográficos, né? Eu não sigo muito aquela coisa do jornalismo de ficar só fotografando ali a notícia, eu prefiro ter uma ideia, fazer um ensaio, como essa que eu fiz recentemente de caras tatuados e tal. E, sei lá, se eu tiver que demorar 2 meses fazendo esse ensaio, eu vou querer fazer 2 meses com tempo, pensado. E é isso, eu vendo mais ensaios e... Quais os idiomas que você fala? Inglês e espanhol, mas que dentro do nosso jornalismo basicamente resolve tudo, né? É verdade. Você falou tatuados, pessoas tatuadas. Esse trabalho envolve torcedores e personagens do futebol tatuados, é isso? Isso, foi uma ideia que eu tive, por acaso eu ganhei um livro russo de tatuagens de cadeia. A história é interessante. Pela cadeia você encontra muita gente tatuada, é verdade. Eu ganhei um livro russo muito interessante, daí eu tive a ideia, falei, porque a tatuagem, de certa forma, está dentro da cultura de futebol, dessa coisa, as pessoas gostam de exibir o amor pelo seu clube. Aí eu tive muito ideia. Frio, até com frio vão sem camisa para mostrar a sua tatuagem. É uma medalha, quase. É uma medalha, é verdade. Aí eu tive essa ideia de mostrar, mas assim, eu tive um foco bem específico, que é explorar um pouco essa cultura, uma coisa mais pesada, mais agressiva, um visual mais hooligan, assim, que o pessoal não gosta muito de usar essa palavra, que é muito pesado, mas é isso. A ideia foi essa, mostrar, ter como referência visual uma cultura hooligan, uma coisa pesada, caras fortes, grandes ou gordos, enfim, e com bastante tatuagem. Esse é um ensaio que eu estou fazendo para uma revista inglesa, mas que já está saindo aqui. Eu nem terminei o ensaio ainda, já teve bastante gente interessada em publicar aqui no Brasil. É possível que vire uma exposiçãozinha também, e eu já estou pensando, inclusive, ir para o Rio de Janeiro para fazer o mesmo lá, porque aqui em São Paulo não tem muitas opções a não ser Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Nessa última semana eu já comecei a estudar uma possibilidade de fazer isso com os times cariocas, porque imagino também tem muito que ser fotografado. Ah, sem dúvida. É lógico. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você. Você se aproxima dessas pessoas e pergunta por que o corpo todo, ou parte do corpo, tatuada ou só fotografia? Não, assim, em todos os trabalhos que eu faço, eu costumo ter uma relação muito sincera, muito aberta, conversar muito com as pessoas. Não é uma coisa de eu vou estar longe, fotografar e sumir. Tá. Não, eu costumo ter uma conversa bem franca e aberta. Eu sou o Gabriel Shida, eu sou santista. Meu time está jogando contra o seu, mas eu sou santista, não estou torcendo, estou trabalhando, sabe? Costumo ter uma relação meio aberta. Eu converso muito com essas pessoas. Às vezes eu passo muito mais tempo conversando do que fotografando. Nesse ensaio mesmo, o ato de fotografar em si é bem simples, bem rápido. Eu demoro ali 2 minutos fotografando e fico 1 hora conversando. Mas as pessoas, assim, é uma cultura de querer tatuar. Muitos falam que é um vício. Você começa a fazer uma tatuagem, quer fazer tudo e vai crescendo. Eu tenho uma dessas fotos desse ensaio, se não me engano eu trouxe, está selecionada. O cara tem todo o tronco tatuado, os braços, o pescoço, e tem tudo tatuado. E os símbolos do Corinthians. Nessa bagunça ele tem os símbolos do Corinthians. É isso, as pessoas falam que é um vício, e dentro dessa cultura do futebol também. Tatua-se uma Copa aqui, um título que ganhou, depois alguma coisa, vai
vai É somando. uma prova de amor. Alguns entendem que é uma paixão, que é para provar que eu amo demais, aquela coisa toda, né? Nessa caminhada de 5 anos, os mais tatuados quais são? Corintianos, são paulinos, palmeirenses, santistas? Deu para você avaliar isso? Olha, eu avaliei um pouco, eu notei isso, é curioso. Eu notei que os corintianos e os palmeirenses foram os que eu mais achei de tatuado, assim. Porque eu busquei também não só os tatuados, mas que fosse mais uma coisa mais agressiva, não necessariamente violento, mas talvez violento do ponto de vista estético, da imagem. E eu achei mais... Chocante. Chocante. Eu achei mais corintianos e palmeirenses. São Paulino, até nesse ensaio, eu não publiquei ainda porque faltam São Paulinos. Eu fiz um casting, né? Eu fiz uma seleção de personagens e achei poucos São Paulinos. E, obviamente, eu quero ter eu quero equilibrar, não quero publicar 10 corintianos, 10 palmeirenses e nenhum São Paulino. Até porque você sabe como é futebol e eu me encher muito o saco. É verdade. Mas eu estou tentando fazer o mais equilibrado possível e me faltam São Paulinos, assim. É engraçado que eu não consigo visualizar tanto, não consigo achar tanto. Algumas vezes eu até fui para o estádio para fotografar, mas prestando atenção nos personagens, nas tatuagens, e não achei muito São Paulino. Obviamente que tem, mas proporcionalmente eu notei que é menor. Você notou que preservam pelo menos o rosto ou não? Não, então nesse ensaio eu pedi para as pessoas tamparem o rosto, não para esconder o nome, a identidade, nada, para ter um visual, para ter uma conversa entre as fotos serem todas iguais. Eu pedi, mas era uma questão para mim puramente estética, sabe? Era só eu achei que criava uma atmosfera, uma imagem mais agressiva com o rosto estando meio tapado, mas todos concordariam em fazer a foto sem esconder o rosto. Isso não era problema. Até porque muitos já são conhecidos ali no meio do futebol, são figurinhas carimbadas que estão ali todos os jogos há 10 anos. Então, e também grande parte deles já tem uma relação com ele, sabe? Já são pessoas que eu conheço. Engraçado que para eu fazer esse ensaio, não foi difícil selecionar essas pessoas, porque eu já conhecia ou assim, eu era amigo de um amigo meu. Porque eu tô todo esse tempo no estádio, então você já passa a conhecer as pessoas, sabe? Então não foi difícil selecionar e achar essas pessoas, a não ser do São Paulinos, que está sendo um pouco difícil, mas no geral, assim, eu tenho já uma relação com eles, as pessoas já me conhecem, porque assim, você vai para o jogo, assim, é bem separado, a imprensa está lá na sala, na cabine, no gramado, e a torcida está na arquibancada, mas não, tem sempre um infeliz da imprensa que está ali no meio da torcida, andando nos corredores, então, que basicamente sou eu. Então as pessoas já conhecem, já sabem, já estão familiarizadas. E a cada jogo que você vai, são personagens diferentes? São personagens diferentes, mas... Imagina que você não repita, né? Ou a não ser que ele tenha tatuagens novas. Não. Essa de tatuagem, assim, é bem específico. Eu faço uma foto da pessoa só. Tá. Mas nos jogos eu fotografo tudo. Expressão. Expressão, um gesto de carinho, criança, abraçado, crianças. Tem tudo, assim, tudo que foge um pouco dessa coisa de jogador, eu mostro. Tudo que acontece em volta do jogo. Eu queria que você citasse, enquanto a gente vai mostrando, mas pelo menos aquilo que vem à sua cabeça agora, fotos que você fez, né, ao longo dessa caminhada que marcaram efetivamente. Podem ser fotos de tatuados, ou então uma filhinha dando um beijo no pai depois da comemoração de um gol. Enfim, aquilo que você tem tantas fotos. Tem ideia de número, então, nesses 5 anos? Olha, eu já fiz umas contas. Em 5 anos é uma média de 50 jogos por ano, por temporada. Certo. Cada jogo eu faço em média 300, 400 fotos. Nossa, então deu... Eu sou muito ruim de matemática. Se você apertar o botão da 15 câmera... 15 mil fotos aí. Mas mais ainda. Mas eu tenho um acervo bem considerável. Agora com todo esse equipamento de deletar, né? Tira 50 fotos, olha, 10 são ótimas, as outras eu deleto. Não, mas às vezes também eu passo, antes de responder sua pergunta, eu passo numa foto, numa imagem, eu passo ali 10, 20 minutos clicando talvez 500 fotos para achar o momento exato, perfeito que eu quero. Tem isso também. Tem isso, né? Às vezes eu quero um cara balançando uma bandeira, só que assim, se eu fizer uma foto só, é bem possível que eu não encontre a composição perfeita que eu quero. Então eu fico ali clicando, fotografando sem parar 500 talvez fotos. Depois você vai optar. Dessas 500 talvez
apenas uma fique exatamente como eu quero, sabe? Entendi. Então tem isso. Entendi. Mas eu falava das fotos Das que fotos. chamaram a sua atenção nessa caminhada. Eu gosto assim, eu não procuro só imagens bonitas, imagens interessantes, eu procuro boas histórias. Eu sou jornalista, sou fotógrafo, mas minha formação é de jornalista. Claro. Eu gosto das fotos que tem alguma história. Né? Eu gosto da foto que tem alguma história diferente, que tem uma relação pessoal comigo. Uma foto que eu gosto muito, é uma que até separei, deve aparecer aí, é uma foto que mostra um menininho, ele estava nos ombros do tio dele, não lembro se era o tio agora, estava nos ombros de uma pessoa, no meio da arquibancada, no meio dos Gaviões da Fiel, com os braços para cima, e todo mundo está com o braço para cima, mas nessa foto, nessa composição, você só consegue identificar o menino, o rosto do menino me olhando. É uma foto que eu gosto muito, porque eu fiz essa foto, passaram-se 3 dias, o pai do menino me ligou e falou assim, ele é meu filho, muito obrigado pela foto, a foto que está passando. Ele é meu filho, muito obrigado pela foto, queria agradecer. E a partir dessa foto, dessa ligação, eu conheci o menino, conheci o pai do menino, passei a conhecer a família inteira do menino, e todo jogo eles estão lá, eles vão em todos os jogos, esse menino foi até pro jogo do Corinthians no Japão. Foi assim, criou-se uma relação, sabe? Conheci a família, ele tem um outro irmão menor também, eu já visitei até a casa deles, sabe? Criou-se uma relação. Claro, isso que eu gosto bastante, não só da imagem. E essa foto também, essa foto é a foto que eu mais publiquei. Essa foto já foi para a Romênia, para a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra. É uma foto que eu tenho bastante publicada. Possivelmente uma das fotos que eu mais vendi, mais tive acesso, assim. Entendi. E as outras? Certamente tem mais algumas. Tem 1 milhão de fotos, assim. Às vezes, essa foto que eu falei recentemente que eu fiz de um jovem e uma menininha, eu fiquei muito, muito contente, muito feliz de receber uma mensagem do pai, um senhor, falando, são meus filhos, sabe? Eu gosto disso, que às vezes para mim vale muito mais isso do que uma história dessa, do que eu vender a foto para uma agência, ou publicar essa foto em algum jornal, alguma revista. Para mim essas histórias valem muito mais, até porque eu estou preparando um livro, que são esses 5 anos, são uma série de fotos. Lançado quando? Ano que vem. A ideia é lançar ano que vem. Ano de Copa, né? Ano de Copa, né? Eu tô. Como eu falei, esse boom de Copa no Brasil me favorece bastante, porque felizmente tem muita gente agora cada vez mais interessada pelo futebol brasileiro. Interessada pelo futebol brasileiro. Uma outra coisa que eu queria te perguntar com relação a tudo isso. Você escolhe os jogos ou não? Olha, eu escolho de acordo com a minha disponibilidade de tempo também, porque eu não faço só isso, eu não estou apenas fotografando. Queria poder só viver fotografando jogos. Que é o que você ama. Mas não, eu escolho de acordo com a minha agenda, sabe? Eu tento fotografar pelo menos 1, 2 jogos durante a semana, mas é isso, assim, eu vejo os jogos que eu posso. Mas tento também ser um pouco equilibrado, tento não só fotografar Corinthians, não só fotografar Palmeiras. Vou também em jogo de campeonato amador, já fui. Já vai também. A Copa Paulista, que é um campeonato que eu gosto bastante, que não é tão visado assim, que tem o Juventus, tem o Santo André, são times que não tem tanto holofote, mas que geram imagens boas, tem muita história interessante. Então eu tento fotografar também Série B. Eu já fui tanto de Libertadores, tanto de final de Libertadores fora do país, como em jogo de Série C, Série D. Sabe, para mim o jogo, o campeonato assim não faz tanta diferença porque eu busco a história. É lógico que faz uma diferença se o estádio está cheio ou se está lotado, se existe uma grande rivalidade ou não, mas do ponto de vista da fotografia, eu posso explorar o vazio também, eu posso explorar personagens diferentes, públicos diferentes. Então eu posso caminhar entre a Série D até a final da Libertadores. Quando o Gabriel diz que busca uma história, é porque para o fotógrafo a foto conta uma história larga, enorme, grande. É só ter sensibilidade para avaliar, na verdade, Gabriel. Aquele que quer conhecer ou ter acesso ao seu acervo, tem que fazer o quê? Pela internet? Então, pela internet tem o site, o fototorcida.com.br. Fototorcida. Fototorcida.com.br. E tem também as redes sociais, tem Twitter, Fototorcida, tem no Facebook, todas as redes sociais. E eu estou constantemente atualizando o Facebook e tudo. No site são separados por os jogos, que eu vou toda semana. E no Facebook eu vou postando diariamente alguma coisa diferente, uma coisa nova. E tudo é conteúdo meu, tudo são fotos ou textos que eu produzi. É um projeto autoral meu. Entendi. Gabriel, foi ótimo, viu, conversar com você. Obrigado, é uma experiência muito bacana, um trabalho bacana, né? Parabéns. Obrigado a você pelo convite, estar aqui conversando com você.
Obrigado mais uma vez por estar aqui. Ótimo. Com o nosso Gabriel Uchida, fotógrafo, jornalista, que faz um trabalho, como já deixamos claro aqui, nos últimos 5 anos, fazendo fotos diferentes. São fotos absolutamente diferentes, não é aquela do jogo, bola rolando, gols e expressão de jogador, chute, árbitro. Ele olha para a arquibancada, para fora do campo, aquilo que você normalmente não vê. Ele faz umas fotos e tem, como já mostramos aqui ao longo de toda a nossa conversa, excelente sensibilidade e bom gosto, né, e qualidade no seu trabalho. Com ele fizemos mais uma entrevista especial pela nossa Jovem Pan Online. Até a próxima.